Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês dicas sobre como utilizar o prejuízo fiscal e a depreciação acelerada incentivada como forma de economizar tributo para o seu cliente produtor rural pessoa física. Então se você tem cliente produtor rural pessoa física ou você é um produtor rural pessoa física, fique nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai ter aí duas dicas infalíveis que vão fazer você economizar dinheiro para você ou para o seu cliente. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Elcio Guiotto. Eu há 22 anos atuo com consultoria tributária, atendendo tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E o mercado do agronegócio foi sempre o meu mercado de grande atuação, em que pese eu atuar também nos demais segmentos, eu tenho aí uma boa formação de tributação no agronegócio. Inclusive, nós temos a formação Expert no Agro, que é uma formação completa, onde a gente ensina, através de 24 módulos, os profissionais ou os empresários que querem entender mais sobre o mundo tributário do agronegócio. Nós explicamos passo a passo, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, como funciona toda a sistemática de tributação do agronegócio. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dois tópicos muito importantes para o produtor rural pessoa física, que é o prejuízo fiscal da atividade rural na pessoa física e a depreciação acelerada incentivada. Então vamos começar falando do prejuízo fiscal. Primeiro ponto é que o prejuízo fiscal da atividade rural, ele pode ser utilizado para deduzir o lucro do período seguinte sem limitação nenhuma. Então vamos imaginar que um produtor rural pessoa física teve uma safra em que ele teve lá 20 milhões de faturamento e teve 25 milhões de custos e despesas. Então ele fechou aquele período com um prejuízo de 5 milhões. Então a safra 2024 fechou com um prejuízo de 5 milhões. Na safra seguinte, vamos imaginar que ele faturou os mesmos 20 milhões, mas ele teve ali um custo de despesa de 14. Ou seja, 2025 ele fechou com um lucro de 6 milhões. Como ele tem esse controle de prejuízo na própria declaração de imposto de renda da pessoa física, no ano seguinte, a hora que ele apurar os 6 milhões de lucro, o que vai acontecer? Ele vai deduzir esses 5 milhões de prejuízo do ano anterior e vai ter uma base tributável de 1 milhão. Então aqui, duas dicas importantes. Esse prejuízo precisa estar controlado na declaração de pessoa física. Elcio, mas o meu cliente, ele é pequeno e ele nem estaria obrigado a entregar a declaração, mas ele tem prejuízo. Se ele teve prejuízo na atividade rural, entregue a declaração, preencha com todas as informações que ele tem ali de informações de rendimentos, custos, despesas, aplicações financeiras, toda a parte de ativos dele, de bens e direitos, mas informe o prejuízo fiscal. Então eu sempre recomendo preencher a declaração com esses saldos de prejuízo para que ele possa ser utilizado nos períodos seguintes. Aqui também tem um detalhe importante. Todas as vezes que a gente tem troca de modalidade de tributação, então vocês sabem, inclusive tem vídeos aqui no canal e a gente explica isso no Formação Expert no Agro com o maior número de detalhes. O produtor ele pode optar por tributar na pessoa física receita menos custos e despesa, eu tenho lucro e tributar 27,5%, ou ele pode optar pela presunção, que nada mais é que aplicar 20% sobre a receita vezes 27,5%, que equivale a uma carga tributária de 5,5%. Quando ele tem saldos de prejuízo e ele opta pela presunção, ele perde esses saldos de prejuízo. Então aqui é um detalhe importante que vocês precisam ficar atentos. Então, o prejuízo fiscal é assim que funciona, ele está registrado nas declarações, então fiquem atentos para verificar se tem saldos de prejuízos anteriores que não foram transferidos para as outras declarações. Enfim, tem que tomar muito cuidado porque se eventualmente a gente não traz os saldos, não pegou lá uma declaração pré-preenchida ou por algum motivo não tem esse saldo de prejuízo dos anos anteriores, precisa estar essa informação na declaração para que a gente possa utilizar esses saldos com eventuais lucros. O outro ponto é a depreciação acelerada incentivada. O que é? Todas as vezes que um produtor ele compra um maquinário agrícola, por exemplo, ele tem aquela despesa 100% naquele ano de aquisição, mesmo se foi através de um financiamento. Então o que acontece muito na prática no mercado do agro por isso que é importante você ter o acompanhamento do livro caixa mensal para chegar lá em agosto, setembro, outubro, já ter uma visão se vai gerar ou não o imposto. Então eu vou dar um exemplo aqui, esse mesmo exemplo dos 20 milhões. Vamos imaginar que esse contribuinte ele não tenha saldos de prejuízo fiscal, ele tenha tido um faturamento de 20 milhões e ele tem um custo e despesa de 14, ou seja, ele tem ali um lucro de 6 milhões que ele vai pagar 27,5%.
Então, se a gente colocar aí 27,5% de 6 milhões, nós estamos falando de praticamente 1.700.000 de imposto de renda. O que normalmente o mercado faz? Ele vai lá, vamos imaginar que ele está precisando comprar um trator ou uma colheitadeira, ele vai lá e financia 2 ativos de 4 milhões. E aí o que acontece? O lucro dele, que era 6, menos 4 desse investimento, ele passa a ter um lucro de 2 milhões ao invés de 6. Ou seja, ele fez um investimento, é claro que ele fez uma dívida, contraiu uma dívida, mas grande parte desse investimento no maquinário agrícola vai ser pago através do imposto que ele deixa de pagar. Então você imagina aí que ele pagaria lá 1.700.000, ele vai pagar praticamente 500 e poucos mil reais de imposto de renda na pessoa física, e ele usou praticamente 1 milhão e pouquinho, 1.100.000 para comprar um maquinário agrícola. Então aqueles 4 milhões do investimento no maquinário, praticamente 25, 28% foi pago através de imposto que ele deixou de pagar. Então isso é muito usual no mercado tributário do agro. Então é importante que vocês mostrem para o seu cliente a importância dele ter esses controles mensais e ter os controles dos livros caixas mensais. Então, pessoal, são 2 dicas que vão com certeza dar insights para você atender da melhor maneira o seu cliente do agronegócio. E se você quer aprofundar mais sobre esse mercado, não deixe de fazer parte da nossa formação Expert no Agro. Vamos deixar o link aqui para vocês abaixo da lista de espera para a próxima turma da formação Expert no Agro. A nossa equipe vai entrar em contato com você que fizer aí a sua inscrição na lista de espera. E se for o seu caso, você tiver uma necessidade maior, a gente pode até abrir uma exceção para que você ingresse antes da abertura da nova turma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com outros profissionais para que essa informação chegue a mais pessoas e a gente consiga disseminar informações, que esse é o nosso grande intuito aqui do canal. Mas eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que nós temos um canal aqui realmente relevante, que traz informação de qualidade, e com isso a gente consiga cada vez mais crescer o canal e atingir o maior número de pessoas. Um grande abraço, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.